Está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é direcionar para uma prova, para um estado ou, na verdade, para todas. O tema de hoje é para a gente aprender realmente como passar nas nossas provas de residência médica. Edu, e aí? Vale a pena, para responder exatamente a pergunta que eu coloquei nos stories, vale a pena direcionar os nossos estudos para uma instituição específica, como, por exemplo, USP e Unifesp? Então, Barreto, essa pergunta tem uma pegadinha. Eu acho que vale a pena, sim, a gente direcionar o nosso estudo para as provas que a gente quer fazer, seja a USP em São Paulo, seja o PSU em Minas Gerais, qualquer prova de residência, a gente precisa de um direcionamento. Isso vale também para as provas de revalidação. Mas quando eu digo um direcionamento, eu não estou dizendo você estudar apenas para aquela prova. Você estudar apenas aquele tipo de prova que foi o padrão dos últimos anos naquelas instituições que você quer. Então, existe um meio termo aí que é fundamental que as pessoas cheguem, porque senão o estudo dela ou pode ficar improdutivo. E por que ela ficaria improdutivo? Se a pessoa não direciona nada para o lugar que ela quer, ela pode acabar estudando temas que não são temas que caem com tanta frequência naquelas instituições favoritas dela. Ou ela pode estudar temas que não caem com frequência nas instituições favoritas dela. Então o estudo fica improdutivo. Como a medicina é praticamente infinita, a gente já falou várias vezes que o direcionamento é fundamental. E uma das maneiras da gente direcionar, uma das principais maneiras do direcionamento, é a gente estudar mais aquilo que cai mais nas nossas provas. Então, o primeiro erro é esse, não direcionar e ter um estudo improdutivo. E o segundo erro é um erro que eu tenho visto cada vez mais pessoas cometendo, que é fazer como se fosse um all-in. O Barreto acho que já jogou pôquer, né, Barreto? All-in é quando você coloca todas as suas fichas numa jogada. E, basicamente, tem pessoas que colocam todas as fichas em uma ou em algumas provas, estudando só para aquelas provas, estudando só aquele jeito. É aquele típico atalho, né, Barreto? A gente sabe que nós, seres humanos, adoramos um atalho. É por isso que vendem tanto aí por aí shakes de emagrecimento, sabe aquelas coisas que a gente sabe no fundo que não dão certo, mas que na teoria dão menos trabalho e por isso a gente gosta de acreditar. E essa coisa da gente estudar só para uma ou para algumas provas é um baita atalho que não leva a lugar nenhum. É muito arriscado, porque a prova, uma das certezas que a gente tem é que as provas mudam todos os anos. A única dúvida é a gente saber o quanto que elas vão mudar, como que elas vão mudar, se elas vão mudar totalmente, como a gente tem visto acontecer. A gente pode até dar alguns exemplos nesse episódio, ou se ela vai mudar só um pouco. Será que a banca vai mudar? Será que o estilo da prova vai mudar? Então, existe um risco muito grande em você estudar só para uma ou para algumas provas. E, claro, a gente sabe, isso é um ponto fundamental que eu já falo há bastante tempo, quase sempre, e aí vocês que estão assistindo podem olhar as classificações. Por enquanto a gente ainda não tem muitas, né, para esse ano, mas em breve a gente vai começar a ter as instituições divulgando as classificações finais e vocês vão ver que aquela pessoa que vai bem na prova da USP, que fica lá em primeiro, segundo, terceiro, fica nas primeiras posições na USP, ela provavelmente vai ficar também nas primeiras posições da Unifesp, ela vai ficar na Unicamp, ela vai ficar na SES Pernambuco, se ela fez a SES Pernambuco, ela vai ficar no PSU de Minas Gerais, vai ficar na ANRIGS, vai ficar em qualquer prova. Porque, basicamente, apesar da gente ter peculiaridades, todas cobram medicina e quem vai bem em uma prova, quem vai muito bem em uma prova, acaba tendo um grande desempenho em todas. Edu, você falou que o all-in ele é um pouco perigoso. O Felipe Bino, ele disse o seguinte: às vezes a gente ganha no all-in. E eu concordo. Eu concordo, inclusive, com as duas partes dessa frase. Ganhar e às vezes. O grande problema é que a gente não sabe se a mão que você está jogando é um full house ou se é um par de 2, por exemplo. Para quem gosta de Texas Hold'em Poker, vai entender a analogia. Uma é uma mão muito forte, a outra é uma mão que, na verdade, naquele momento é uma mão fraca. E aí, Edu, quando você diz que o all-in ele é perigoso, mas pode funcionar, fica dando a impressão de que a gente não necessariamente precisa fazer um direcionamento tão específico somente para a instituição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que direcionar o nosso estudo. Teve uma pessoa aqui, por exemplo, o Zezão, comentou que a gente deve estudar tudo, pois os examinadores se ligam nos cursinhos e pedem nas provas o que falaram que mais iria cair. E aí é bomba na certa. Ou seja,
Os examinadores colocam exatamente o que o cursinho deu para o cursinho não conseguir ensinar os alunos. Aparentemente fosse isso. Então isso quer dizer que a gente também não pode só não direcionar. A gente tem que fazer um meio termo. E aí, nesse meio termo, será que direcionar para o Estado funciona? Direcionar para todas as provas, por exemplo, de São Paulo. E aí, é bom fazer isso? Então, Barreto, esse é o tipo de direcionamento que eu, sinceramente, não consigo enxergar nenhum sentido. Porque, claro, existem provas de São Paulo que são similares entre si. Só que existem provas também dentro de São Paulo que não tem nada a ver uma com a outra. Então, se você comparar a prova do SUS São Paulo com a prova do Einstein, você vai ver provas muito diferentes. Se você comparar a prova da Santa Casa com a prova do SMS de São Paulo ou com a prova da Unicamp, também são provas muito diferentes. Então, eu acho que às vezes a gente fica querendo criar um padrão que não existe. Possivelmente a gente vai encontrar provas de São Paulo muito mais parecidas com a prova da UFPR, por exemplo, com a Universidade Federal do Paraná, do que com outras provas de São Paulo. Então, assim, eu acho que o único direcionamento que realmente não faz sentido é o direcionamento para o meu estado. Imagina se você, não, vou fazer as provas do Rio de Janeiro, como eu vi algumas pessoas aí falando. Não, então vou estudar só as provas do Rio de Janeiro. Será que a prova da Unirio é parecida com a prova da UFRJ? Será que é parecido com a SES? Será que é parecido com o INCA? São provas muito diferentes. Então, eu não vejo o menor sentido no direcionamento para o Estado. Eu vejo, sim, sentido no direcionamento para a instituição. A gente vai falar ao longo do episódio como que a gente acha, como que a gente acredita que é esse equilíbrio entre você direcionar, então você focar nas suas provas prioritárias, mas ao mesmo tempo você não jogar um all-in, você não colocar todas as suas fichas nisso, porque claro que ninguém quer arriscar todo o ano de preparação acreditando naquele atalho que não leva a lugar nenhum. Edu, fala um pouco mais sobre esse all-in. Qual que é realmente o principal problema que as pessoas que estão fazendo essa estratégia podem se deparar ao longo da sua preparação? Então, Barreto, eu acho que começa no que eu falei anteriormente. A gente tem certeza que todos os anos as provas vão mudar. Eu esqueci o amigo aqui do chat que falou sobre que as bancas às vezes tentam driblar os cursinhos. Ele Zezão. Até tem certa razão. É o Zezão 0864. Então, foi o Zezão que falou sobre as bancas tentarem driblar os cursinhos, e ele tem uma certa dose de razão. As bancas elas sempre vão mudar as provas ao longo dos anos. Então, a gente tem certeza que a prova vai mudar. A grande dúvida é o quanto ela vai mudar. Existem bancas, e aí é o exemplo daquele all-in que deu certo. Existe banca que repete um monte de questão dos anos anteriores e que repete quase todos os temas? Existe. Provavelmente você vai encontrar algum exemplo de uma prova, sei lá, estou dando um exemplo, mas uma prova do SUS São Paulo de algum ano que foi muito parecida ou que foi praticamente uma cópia da própria prova do SUS São Paulo dos anos anteriores. Então, nesse caso, a pessoa que focou só no SUS São Paulo, ela conseguiu um bom resultado. Mas o direcionamento que a gente vai propor é um direcionamento que a pessoa que fizesse também teria um grande resultado se isso acontecesse. Então, acho que existe um equilíbrio aí. E no pior dos mundos, para a pessoa que foca, para a pessoa que faz o all-in, a banca muda completamente. Então, a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, no SUS Bahia. Não sei se tem o pessoal da Bahia aqui assistindo, mas a prova do SUS Bahia, como todo mundo já sabe, era uma prova discursiva. Então, sempre foi, já há muito tempo, uma prova discursiva. Inclusive, muita gente ficava preocupado com isso. Muita gente passou o ano inteiro mandando aqui para a gente como eu me preparo para as provas discursivas do SUS Bahia. Chegou agora, mudou. É uma prova objetiva, uma prova online em janeiro. E aí, a pessoa que focou só naquele tipo de prova, só naquele tipo de questão, o que ela vai fazer? Isso aconteceu no meu ano, Barreto. Não sei se você sabe, mas a prova da USP, que foi inclusive uma das instituições que eu fiz e fui aprovado, ela até o ano anterior era uma prova 100% discursiva. A partir do meu ano, que foi o concurso de 2017, ela passou a ser uma prova mista, né? Não tem como saber isso, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Era outra época. É outra época, mas isso continua acontecendo. Eu posso dizer que todos os anos a gente tem uma grande mudança em algumas instituições importantes. Então, esse tipo de mudança ela vai acontecer e a pessoa que focou só naquela prova, ela vai ser pega no contrapé. E o que acontece é que normalmente quem estuda só para uma prova, não é que a pessoa tem ela tem a mesma dedicação do que uma pessoa que está estudando de uma maneira geral, mas ela foca só numa prova. Porque é impossível, né? O que você vai fazer 50 semanas de preparação focando em uma prova só?
uma hora vai acabar, né? Você não tem como direcionar o tempo todo para essa prova. O que acontece é que essa pessoa normalmente estuda menos e ela acredita que estudando menos, só que direcionando, ela vai ter uma grande produtividade e ela vai conseguir ser aprovada. Então a pessoa acaba se arriscando muito, que a prova pode mudar. Na verdade, a prova vai mudar, a prova pode mudar muito. Ela vai estar despreparada para outras provas, porque normalmente a pessoa não faz apenas uma prova de residência, mas mesmo se ela fizer, ela vai estar despreparada para aqueles temas que com certeza a banca vai colocar. Normalmente vão entrar temas lá que são temas de nível fácil, de nível médio, que quem estudou bem vai conseguir acertar e quem estudou mal não vai conseguir, quem fez esse estudo direcionado. Então, assim, se vocês, todo mundo que está assistindo aqui, pensar em pessoas que tiveram sucesso nas provas de residência, então possivelmente todo mundo conhece alguém que se deu muito bem nas provas de residência. Essa pessoa dificilmente fez um estudo 100% direcionado ou 80% direcionado, e essa pessoa, ela possivelmente também não conseguiu aprovação apenas em uma prova. Ela foi aprovada em várias provas. Isso aconteceu, por exemplo, comigo e com o Jorge, quando a gente, em 2017, que para você já é o século passado, mas está aí do lado, a gente acabou passando para todas as provas. Inclusive, no meu caso, no início do ano, eu ia fazer só provas para o Rio de Janeiro, de anestesiologia. Eu estava focado principalmente na prova da SES, ia fazer a prova do INCA e talvez a da UFRJ. Eu acabei no Rio fazendo só SES e INCA, e na reta final eu resolvi fazer para São Paulo também. Então eu fiz a USP e o Einstein. Eu acabei passando para todas, mesmo não tendo estudado direcionado para a USP e para o Einstein, que teoricamente seriam as provas mais difíceis dessas 4, e acabou dando certo. Por quê? Porque eu fiz um estudo geral com um direcionamento apenas na reta final. Hoje em dia eu até mudei um pouco a opinião de como deve ser esse direcionamento, mas isso a gente vai explicar em breve. Cara, eu falei super brincando, né? 2017, na verdade, não é século passado. Eu ainda estava dentro da faculdade, então eu realmente não estava tão preocupado assim de como que era realmente a prova da USP. Mas o fato é que, cara, 2016, 2017 teve uma mudança brusca na USP. E agora, 2020, a gente teve uma mudança brusca no SUS Bahia. Você pode até estar pensando, mas é raro ter mudanças assim bruscas. Será que é mesmo? Porque são duas instituições que muitas pessoas fazem. Você pode até achar que é aleatório. Só que o problema do aleatório é que ele só acontece quando as coisas deixam de ser constantes. E você só consegue saber quando as coisas deixam de ser constantes quando elas passam a ser aleatórias. Pode estar parecendo um pouco confuso o que eu estou falando, mas é porque é basicamente o que é dito no livro Antifrágil, do Nassim Taleb. Você conhece esse livro, Edu? Conheço, sou um grande fã do Taleb. Cara, é um livro muito louco. Para quem conhece, é muito louco. É até difícil de ler, inclusive. E eu acho que eu talvez não saberia explicar ele por completo. E nem me atreveria, porque realmente é um negócio mais complexo. Mas qual que é a ideia? Ele diz o seguinte, que dependendo de como que você leva a sua vida, você se torna uma pessoa frágil às mudanças que acontecem ao seu redor, ou você se torna uma pessoa antifrágil às mudanças que ocorrem ao seu redor. Aquelas pessoas frágeis são aquelas que as mudanças, né, a aleatoriedade, o caos em volta, causa dano. Enquanto aquelas que, quando acontece uma aleatoriedade, conseguem se beneficiar disso, são antifrágeis. Então vamos supor que existem 2 tipos de pessoas. A primeira delas é aquela que desde o 1º de janeiro de 2021 começou a estudar para a USP. Meu irmão, ele sabe tudo da USP. Ele sabe até o jeito que o cara que faz a prova de clínica médica gosta de perguntar quando ele fala sobre tratamento. Ele sabe exatamente tudo. E, sinceramente, se essa banca continuar nessa linha, ele vai ter grande chance de passar. Mas, se por algum motivo, algum caso aleatório acontecer no dia, e o mesmo cara que fazia essa prova mudar de ideia, começar a perguntar de forma diferente, essa pessoa está completamente frágil a essa mudança. O que vai acontecer é que uma pequena mudança totalmente aleatória vai fazer com que ela não consiga acertar as questões dela. Mas se por outro lado, a gente usa uma estratégia um pouquinho diferente, pode ser que na verdade a gente se beneficie dessa aleatoriedade. Imagina, por exemplo, que essa segunda pessoa estuda de uma maneira geral para a prova de residência. Sabe de uma maneira geral ali tudo com as formas que são feitas as perguntas, os conteúdos, os CCQs, aquilo que nem é tão relevante ou não. Mas também, pelo menos uma pequena parcela da sua preparação, ela usa para direcionar para a instituição específica dela. O que isso quer dizer?
que ela está botando todas as fichas all-in na banca botar exatamente da forma que ela estava preparada? Não. Ela está botando mais fichas, na verdade, numa preparação geral. Só que ela está apostando um nível alto ali na banca, trazer as mesmas questões de uma maneira similar. Isso quer dizer que ela vai se beneficiar de qualquer coisa que apareça. Porque pode ser que a banca mude e ela vai estar preparada. Pode ser que a banca mantenha o mesmo padrão e ela vai estar preparada. Vocês conseguem ver que esse tipo de pessoa, pouco importa o que é aleatório, o que não é, que ela vai se beneficiar? Foi o que mais ou menos que aconteceu comigo, Barreto, quando eu fiz a minha prova, né? Quando mudou a USP, as pessoas que estavam focadas apenas no estilo prova discursiva da USP, elas acabaram tendo problemas. E eu, como estava fazendo a minha preparação de uma maneira geral, para mim isso não me prejudicou. E se os concorrentes têm problemas e você não se prejudica, isso significa uma vantagem dentro da concorrência da prova de residência médica. Então, acho que você tem toda a razão. A pessoa que direciona 100% do estudo de um jeito, ela acaba se tornando muito frágil. E é importante a gente dizer que eu falei dessa mudança da USP, de discursiva para objetiva. A Unifesp teve essa mesma mudança logo antes. A gente tem agora a mudança da prova do SUS Bahia, de discursiva para objetiva também. Essas são mudanças drásticas de formato da prova. Mas são muito mais comuns as mudanças sutis na banca. As mudanças sutis que a gente não enxerga, que a gente só vai enxergar quando a gente passar lá aquela taxa de incidência. O Barreto sabe, a gente tem as taxas de incidência ano a ano de todas as bancas, e às vezes um padrão que estava lá bonitinho acaba mudando completamente de um ano para outro. Então, essas mudanças de taxa de incidência, que à primeira vista podem ser imperceptíveis, quem não olhar com atenção não vai enxergar uma grande mudança de banca, mas elas acontecem o tempo todo. Ano a ano isso acontece. Então, aquele cara que estuda o tempo todo focado em uma prova, na verdade, o melhor dos mundos para ele é um resultado mediano, um resultado medíocre, acertando aqueles temas muito repetitivos, mas errando os temas que certamente vão aparecer e que vão fugir um pouco do padrão. E quanto melhor for a qualidade da instituição, mais difícil é que ela se repita o tempo todo, ano a ano. Então, se você quer passar nas melhores provas do seu estado, provavelmente a banca não vai fazer aquela prova repetida, aquela prova que às vezes acontece, inclusive. Eu esqueci agora qual foi a banca do ano passado, que inclusive errou e colocou a mesma prova de um dos anos anteriores, teve até que voltar, teve que refazer, teve que mudar o concurso de novo, porque o pessoal acabou entrando na justiça por isso. Mas assim, quanto melhor for a qualidade da banca, menor tende a ser esse benefício do foco total só naquilo que já foi cobrado. Edu, existem alguns cursos online que fazem exatamente isso. Uma preparação bastante específica, ou para uma instituição ou para um estado, geralmente São Paulo. Por que os cursos fazem isso? Barreto, então, eu acho que eu não sei se eu consigo opinar pelos outros cursos, eu respeito todo mundo, mas assim, eu acredito que seja mais fácil de vender quando você faz um direcionamento só para a galera de tal lugar, a pessoa meio que se identifica, ela acha que aquilo vai dar certo. É o que eu falei sobre o shake de emagrecimento. Por que, Barreto, que tem o tempo todo na internet, tem lá anúncios de shake de emagrecimento? Se você pesquisar isso uma vez, pesquisa aí, faz um teste. Isso vai te perseguir pelo resto da sua vida online. Então, é aquilo. As pessoas gostam de um atalho, então sempre que existe uma demanda, vai existir uma oferta. Isso é economia. Então, nesse caso, é a mesma coisa. É aquele típico atalho que não leva a lugar nenhum, mas é um pouco mais fácil de você convencer. Cara, antes da gente continuar aqui com as nossas perguntas, eu fiquei interessado, curioso, na verdade, para saber o que as pessoas estão fazendo. O que as pessoas estão planejando? Elas estavam planejando se preparar mais especificamente para uma instituição, estavam se planejando para se preparar para um estado. E aí, agora que a gente já começou a discutir essas coisas, vocês mudaram a opinião de vocês? Ou vocês ainda estão na dúvida? Ainda não acreditam no Eduardo? Ou começaram a mudar a forma de pensar? E aí, enquanto as pessoas vão respondendo, Edu, fala pra gente, qual que é o real benefício da gente direcionar o nosso estudo? Isso que eu ia falar agora, Barreto, porque a gente falou muito sobre esse all-in, né? Criticou o all-in, mas o direcionamento ele é muito importante. O direcionamento ele pode sim aumentar a produtividade do seu estudo.
A gente fala aqui já há muito tempo, desde, eu acho que do primeiro ou dos primeiros episódios desse podcast, que existem apenas 2 aspectos que você deve se preocupar na sua preparação. O primeiro é a regularidade, a consistência com que você estuda. Então, você estudar quase todos os dias. E o segundo é exatamente a produtividade, a sua capacidade de aprender num curto espaço de tempo, a sua capacidade de gerar pontos na prova de residência num curto espaço de tempo. E é óbvio que se você faz um direcionamento bem feito, você consegue sim aumentar a sua produtividade. E o grande benefício é esse. Imagina que a gente tem um mundo, um oceano da medicina para aprender. Vamos imaginar a medicina como um oceano. Você não consegue tocar o oceano inteiro, você não consegue atingir o oceano inteiro. Você precisa escolher algum lugar. E nessa escolha, um dos grandes fatores, uma das grandes variáveis é exatamente qual é a sua prova prioritária, quais são as suas provas prioritárias. A partir disso, se você tiver uma taxa de incidência dos temas, você consegue focar mais naqueles temas que são cobrados com mais frequência naquela instituição. Então, esse tipo de direcionamento, ele é muito importante, ele pode ser feito desde o início, só que o que as pessoas confundem elas pensam que desde o início elas vão estudar apenas os temas que foram cobrados pela banca favorita delas. Então ela vai estudar só aquela prova, só aquele tema, ela não vai fazer questão de nenhuma outra instituição, ela não vai fazer mais nenhuma prova na íntegra. É isso que a gente estava criticando. Mas eu concordo totalmente que a pessoa tem que estudar mais, tem que revisar mais, tem que fazer com mais frequência as provas na íntegra que ela tem como prioritárias. Então, acho que esse direcionamento, esse é o grande equilíbrio. Você não vai fazer apenas aquilo, você vai fazer com mais frequência aquilo. Quem consegue fazer isso, aí sim a pessoa se beneficia do melhor dos mundos, que é a banca começar a repetir questão, que é a banca manter aquele padrão que ela já está acostumada e, ao mesmo tempo, mantém o que o Barreto chamou de antifragilidade. Que se houver alguma mudança, se houver não, porque vai haver uma mudança, mas se houver uma mudança brusca, se houver uma mudança drástica, a pessoa também não vai ser pego aí na contramão, vai conseguir fazer uma grande prova e vai ser aprovado, como vai acontecer com os nossos alunos em janeiro no SUS Bahia. Exatamente. A dúvida não é se vai ter mudança, e sim quando que ela vai acontecer. Porque a gente sempre vai achar que está sempre estável, até que chega um dia que não é mais. E Edu, não sei se você já leu, mas fica de feedback positivo para você. O Felipe disse o seguinte: acredito 100% no Eduardo. A Má Prado disse que o Eduardo tem toda a minha confiança. O Zezão me deu uma moral também, disse que acredita no Edu e no Barreto. E o Otorrino 2022 disse o meu também. Edu, obrigado, pessoal. Um abraço. O Gabriel Nogueira disse o seguinte: meu plano era estudar geral e focar principalmente na reta final em provas na íntegra. Ele disse o como que deve ser feito esse direcionamento, uma vez que você disse agora pra gente quais são os benefícios desse direcionamento. E aí, você concorda com o Gabriel? Ou você tem um como diferente para esse direcionamento? Então, é o Gabriel, né, que falou isso? É isso. Então, Gabriel, eu concordo sim que você deve fazer um direcionamento na reta final, que você deve realizar todas as provas na íntegra das suas instituições prioritárias na reta final, e que se você tiver uma análise dessa prova, normalmente, por exemplo, na JJ a gente faz análise, a gente fez de mais ou menos 30 e poucas instituições, né, de todas as instituições mais importantes do país. Se você tiver acesso a uma análise como essa, sem dúvida isso vai te ajudar. Então, fazer as provas na reta final, direcionar, ler análises e revisar os erros que você comete nas provas é fundamental. Isso aí é essencial, isso a gente já faz desde 2016, quando nem tinha JJ e quando eu estudava para a minha prova de residência. Então, isso é o básico. Mas hoje em dia, eu concordo que a gente deva antecipar um pouco, pelo menos em parte, esse direcionamento. Então, hoje na JJ, por exemplo, em 2020, né? Vamos falar de 2020, depois a gente vai falar do que vai acontecer em 2021. Mas em 2020, além desse direcionamento que o Jabnel falou de reta final, a gente teve desde o início do curso o que a gente chama de revisão inteligente. O que é revisão inteligente? É você fazer questões e flashcards sobre os temas que você já estudou. Então você vai estudando vários temas ao longo das semanas e você vai fazendo questões e flashcards sobre esses temas. Essa revisão inteligente, no caso da JJ, ela é direcionada por inteligência artificial. Então você não vai revisar com o mesmo peso todos os temas que você tem estudado. Você não vai revisar vasculite pré-natal e doenças coronarianas com o mesmo peso. Isso vai depender da taxa de incidência desses temas nas provas de residência e vai depender também do seu desempenho.
Então, se você vai muito mal num tema, ele acaba aparecendo mais na sua revisão. Se você vai muito bem, ele acaba aparecendo um pouco menos. E desde o início, a gente tem o direcionamento por instituição. Então, se o Barreto colocou lá na nossa plataforma que ele quer fazer o PSU de Minas Gerais e só o PSU de Minas Gerais, na revisão dele, ele vai ter com mais frequência os temas que são cobrados com mais frequência no PSU de Minas Gerais. Então, se no PSU cai muita vasculite, imagina que de uma maneira geral, vasculite é um assunto com importância no máximo moderada, no máximo mediana, não é um assunto cobrado com muita frequência, mas especificamente no PSU é um tema muito importante. Nesse caso, no meu acesso, que vou fazer só prova do Rio de Janeiro, provavelmente vai ter pouca vasculite nas revisões, no acesso do Barreto vai ter muita vasculite na revisão. No nosso caso, isso é feito por inteligência artificial, mas é possível as pessoas organizarem isso mesmo sem a inteligência. Mesmo sem a JJ, você consegue ver, pô, na minha prova cai mais isso, eu vou revisar mais isso. Se a minha prova não cai tanto isso, eu talvez não precise revisar com tanta frequência. O mais importante é a gente ter o conceito bem sedimentado de que o nosso tempo é escasso, o nosso tempo não é infinito, a medicina é um oceano e a gente precisa escolher o que a gente vai estudar e, principalmente, o que a gente vai revisar, com que frequência a gente vai revisar. Então, isso foi o nosso direcionamento de 2020. Para 2021, além disso, além desse mesmo processo na revisão inteligente, o aluno, ao colocar as instituições prioritárias dele, ele vai acabar tendo outros direcionamentos. Então, imagina lá, o Barreto, de novo, colocou o PSU de Minas Gerais. Só que o Barreto acabou fazendo uma viagem. Ele viajou para a França e ficou 3 meses na França e não estudou absolutamente nada. Então, imagina que ele se atrasou por muito tempo. Ele teve um grande atraso, como a gente sabe que, infelizmente, acontece com algumas pessoas. Nesse caso, a nossa plataforma ela vai refazer todo o cronograma do Barreto. Ele não vai precisar se preocupar em como ele vai recuperar o atraso. A nossa plataforma vai refazer o trajeto. Só que o que ela vai levar em conta para refazer esse trajeto é exatamente o que cai na prova do Barreto. Então, se ele ainda não estudou vasculite, e no PSU é muito importante vasculite, a gente vai priorizar vasculite, a gente vai deixar para depois, se ele tiver tempo, aquele tema que não é tão importante assim na prova dele. Então, dependendo da prova que a pessoa coloca, a gente vai priorizar o assunto se a pessoa se atrasar. Porque quando a gente se atrasa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher qual o tema que eu vou recuperar, qual o tema que não vai dar para eu recuperar. Isso, claro, em caso de atraso muito significativo. Nesse caso, faz todo sentido você estudar aquilo que com certeza, ou que pelo menos tem uma chance maior de ser cobrado na sua prova. E por fim, a gente tem um último direcionamento. Esse é um direcionamento que eu particularmente estou bem ansioso para ver, vai ser muito legal, é que praticamente toda semana a gente vai ter o que a gente chama de simulado personalizado. É uma prova de 50 questões e cada aluno vai ter uma prova diferente. A gente vai continuar tendo os simulados gerais, né? São aqueles simulados grandes, que todo mundo faz a mesma prova e que tem ranking, mas quase toda semana a gente vai ter esse simulado personalizado de 50 questões. E a ideia desse simulado é fazer uma prova irmã da prova prioritária da pessoa. Então, se o Barreto colocou lá o PSU, ele toda semana vai ter uma prova irmã do PSU. O que significa uma prova irmã? Uma prova que tenha uma taxa de incidência parecida com o PSU. Então, se no PSU cai muito vasculite, doenças coronarianas e parto, nessa prova irmã do Barreto vai ter muito vasculite, doenças coronarianas e parto. Além disso, a gente vai simular o nível de dificuldade. Então, se a prova do PSU é uma prova moderada para alto, o nível de dificuldade, esse simulado personalizado do Barreto vai ter um nível moderado para alto. Então, a gente vai ter basicamente isso. A gente vai depois fazer alguns direcionamentos ainda mais inteligentes, do tipo, se a prova tem muita pegadinha, a gente vai colocar muita pegadinha, a gente vai tentar fazer outros direcionamentos, mas esses vão ser os nossos principais desde o início do curso. Então, esse é o direcionamento que a gente tem. Agora, é um direcionamento all-in? Você vai colocar tudo nisso? Claro que não, porque a gente sabe que os assuntos importantes, eles são importantes sempre. Então, assim, se parto é um dos assuntos mais importantes de todos nas provas brasileiras, e no PSU, talvez por algum motivo, não tenha caído com tanta frequência nos últimos anos, não significa que não possa cair no ano seguinte. Você acreditar nisso é um baita problema, porque tem grande chance de parto cair no ano seguinte e você não estudou um assunto que todo mundo vai ter estudado. Então,
Então, provavelmente vai ser uma questão ali de nível fácil, de nível médio, que a maioria dos seus concorrentes vai acertar e você vai acabar errando porque você apostou naquele atalho que não leva a lugar nenhum. Então, tem que tomar cuidado com isso. É realmente uma sintonia, é um equilíbrio fino entre o direcionamento e o all-in, mas a gente concorda que um direcionamento desde o início, se for equilibrado, ele pode sim aumentar a produtividade do estudo da pessoa e pode ser importantíssimo, pode ser realmente decisivo para a aprovação. Edu, assim, eu não sei se você reparou, mas você falou, viu? Eu falei o quê? E você falou muito. E você sabe por que você falou muito? Não estou reclamando, não. Foi ótima a sua explicação. Mas eu fiquei pensando aqui, cara, o quanto que isso é complexo, né? Essa inteligência artificial, para que ela consiga chegar no resultado final, que ela leva muita coisa em consideração. E eu fico imaginando como que alguém consegue se preparar de uma maneira competitiva sem usar isso, sendo que tem milhares de pessoas utilizando essa estratégia. É como se estivesse jogando ali o all-in, só que botando o all-in no par de 2. Apostando tudo na estratégia que não faz muito sentido. Tem uma outra estratégia que a gente usa de direcionamento aqui na JJ, que são as análises de provas. E eu quis aqui trazer para vocês um exemplo desse direcionamento, para que fique mais claro também, de uma maneira um pouco mais simplificada, como que isso pode ajudar você. O Edu falou, por exemplo, né, e teve, se não me engano foi o Jabnel, que falou, cara, eu na reta final, Jabnel falou que na reta final ia focar, principalmente em prova na íntegra, né? Possivelmente para pegar aqueles estudos que já foram estudados uma vez e fazer uma revisão teórica daqueles temas que são mais incidentes na sua prova específica. E aí, na nossa análise de provas, que nós temos aí cerca de 20, 30 provas analisadas, uma delas é a Unicamp. E na segunda página dessa análise de provas, nós temos exatamente o que mais cai em cada um desses grandes temas. E para ficar de exemplo para vocês, em clínica médica, olha o texto. A bola da vez são as intoxicações exógenas. Sempre cai pelo menos uma questão, seja intoxicação por medicamento, como intoxicação por lítio, seja por animal peçonhento ou por outras substâncias, como os organofosforados. Quer ganhar alguns pontinhos certos na prova? Revise esses temas com afinco. Ou seja... Isso aí... Foi mal te interromper, Barreto, mas isso é importante, que na nossa análise, a gente evita falar, é importante você estudar imunizações. Porque imunizações, qualquer pessoa tem que estudar. Seja prova de residência médica do norte do país, do centro, do sul, do sudeste, nordeste, qualquer região você precisa estudar imunização. Mas intoxicações exógenas, por exemplo, é um tema que não é tão cobrado de uma maneira geral. Mas a banca da Unicamp, especificamente, gosta de cobrar. Então, esse tipo de tema, que ele, apesar de não ser tão importante de uma maneira geral, é cobrado em determinada instituição com uma frequência acima do esperado, isso é o ouro do direcionamento. Esse é aquele direcionamento que você vai acertar uma questão que possivelmente as pessoas que não tiveram um bom direcionamento vão acabar errando. E até por eu ter falado bastante, Barreto, falar de coisas complexas, se o pessoal não entendeu, botem aí no chat se vocês entenderam, não entenderam nada do que eu falei, se ficou alguma dúvida sobre esse direcionamento, que a gente pode tentar usar outros exemplos, analogias, para tentar ficar realmente menos complexo. Mas, de fato, Barreto, é uma coisa que a gente já tem conversado, é que no ano que vem, a partir do ano que vem, realmente, os nossos alunos vão estar com ferramentas que os outros não vão estar. Então, a gente espera realmente que os nossos alunos sejam ainda mais competitivos a partir de 2021. Como se já não bastasse toda a evidência científica por trás da metodologia, agora realmente tem muito mais tecnologia, né? Sempre existiu, mas agora tem bastante, bem mais. Edu, a Leide disse, poderia fazer esse curso para o Revalida. Na verdade, esse é o sistema JJ, né? A metodologia JJ ela é aplicada para todos os cursos que a JJ faz hoje, vai fazer amanhã e para toda a sua vida. Como você abriu a possibilidade das pessoas perguntarem sobre esse conceito complexo, eu vou passar aqui mais uma pergunta do Jabnel. Esse algoritmo programa adiantamento de assuntos no caso de parada programada dos estudos, entre aspas, como férias? Então, você pode adiantar os seus estudos. Se você adiantar os seus estudos da agenda seguinte, automaticamente o seu cronograma ele vai ser atualizado, formando um cronograma certinho. E aí, no momento que você parar de estudar, você parou de estudar, por exemplo, por um mês, quando você voltar, nesse 31º dia, o seu cronograma também vai estar reorganizado a partir daí. Então, se você pode sim fazer essa parada programada de estudo, eu não recomendo uma parada maior do que uma semana.
Eu sei que às vezes a gente tem férias, tira 14 dias, tira um mês, tem gente que tem e consegue ser aprovado na prova de residência, não é algo decisivo, mas eu acho que se der para evitar, umas férias de 7 dias, no máximo 10 dias, é muito bom, principalmente por uma questão de ritmo, né? Quando a gente perde o ritmo, para voltar a gente tem normalmente aquela dificuldade, é um momento de atenção, porque tem gente que acaba perdendo totalmente o ritmo, então eu não gosto de grandes paradas de estudo, mas eu sei que às vezes a vida aparece, né? Problemas da vida ou coisas como viagens que a gente não pode adiar ou que a gente não quer adiar, e a gente vai ter sim isso bem organizado pela nossa plataforma. E para o pessoal do Revalida, a gente vai ter exatamente tudo isso para vocês também a partir de janeiro do ano que vem. Em breve a gente vai ter notícias e informações sobre isso. Edu, tem gente que fala que na verdade não tem como ficar sem férias. E eu vou até concordar com esse tipo de pessoa caso a vida dela seja muito complexa. E quando eu falo muito complexo, não é só faculdade, trabalho e estudo. É quando o estudo realmente é aquele penoso, sabe? Aquele que você não consegue manter ali em dia com as apostilas. Porque não é nem em si a quantidade de conteúdo, mas sim o fato de você não conseguir acompanhá-las que te estressa. A questão, gente, é que vale a pena com que você continue mantendo essa consistência, e isso é possível de ser feito, uma vez que a gente tem metas mínimas que você consegue manter 3 horas por dia. É claro, não quer dizer que você não possa estudar mais do que isso por dia, claro que pode, mas as metas mínimas são 3 horas por dia, aproximadamente, dependendo da sua turma. Ou seja, você pode relaxar ainda que seja uma semana que você esteja estudando. Você tem lá o domingo livre para sair com seus amigos, você tem o seu sábado para sair à noite, ir para chopada, ir para qualquer festa que você queira. Dá para você estudar e se divertir. Na JJ, o grande objetivo é que você estude, mas também não perca a sua qualidade de vida. Na verdade, é essa a nossa missão, né, Eduardo? Não, acho na verdade, a gente acha que você perder a qualidade de vida, você perder a sua saúde mental, você se sobrecarregar, você se esgotar, esse é o maior tiro no pé que você pode dar no ano da prova de residência médica. Porque além de você ter todo esse prejuízo pessoal, você provavelmente também não vai ter sucesso nas provas de residência. Porque quando a gente está muito ansioso, muito estressado, quando a gente está esgotado, quando a gente está em burnout, a gente não consegue ter um estudo regular. E o estudo regular, a consistência do seu estudo, é a premissa para você conseguir se dar bem na prova de residência. E mesmo que você consiga, provavelmente esse estudo não vai ser produtivo. Então, assim, o pior tiro no pé, existem vários, né, que às vezes a gente dá sem perceber no ano de preparação para a prova. Mas o pior de todos é você entrar num ciclo de estresse muito alto, ansiedade muito alto, dormindo pouco, prejudicando a própria saúde mental, a própria saúde física, para passar na prova de residência. E quando chega lá, você percebe que você nem tem sua saúde e provavelmente você também não vai ter sua vaga. E mesmo que você tenha sua vaga, quando você chegar na residência médica já esgotado, é bem possível que você não aguente uma residência médica se você não tiver com a sua saúde em dia. Então, não entrem nessa. Façam realmente uma preparação que seja sustentável. O Barreto falou em 3 horas por dia, que é mais ou menos a nossa meta para os alunos de 6º ano, mas eu prefiro que a pessoa fale o seguinte: Eduardo, 3 horas por dia para mim não dá, eu consigo 2 horas por dia todos os dias. Cara, eu prefiro 10 vezes mais uma pessoa que tem uma meta um pouquinho inferior, mas consistente, mais regular, do que aquela pessoa que vai se matar para conseguir 5 horas por dia e não vai ter saúde, não vai conseguir ter um estudo sustentável. Imagina que existe uma pessoa, e na verdade pode até ser imaginária, mas nós temos vários exemplos disso, de que não sabe nem a instituição que ela quer, nem muito menos a especialidade. Como que essa pessoa vai utilizar todas essas estratégias de direcionamento que, segundo o que você disse, são tão importantes para ela ter mais chance de passar? Passar não, escolher a sua residência. Então, Barreto, se a pessoa não tem a mínima ideia de qual prova ela vai fazer, eu vou até dar o exemplo da nossa plataforma que vai valer para todo mundo, seja fazendo JJ ou não. A pessoa simplesmente vai deixar em branco a parte de provas prioritárias e, no nosso caso, a nossa plataforma vai entender e vai colocar a incidência de todas as provas brasileiras direcionando o estudo dela. Então, os assuntos que são mais importantes de uma maneira geral vão ter um peso maior. Então, se eu falei que parto e tuberculose, por exemplo, são mais importantes do que vasculite, ela vai revisar com mais frequência parto e tuberculose. Ela vai revisar com mais frequência os assuntos importantes de pediatria, como doenças exantemáticas,
como sala de parto, ela vai revisar com mais frequência os assuntos importantes de preventiva, como SUS, estudos epidemiológicos. Então, se ela ainda não sabe qual prova ela vai fazer, ela vai ter na JJ, e ela deve ter, mesmo estando fora da JJ, um direcionamento para os temas mais importantes de uma maneira geral. Então, ela não vai usar... essa é uma grande crítica que a gente sempre teve à preparação tradicional para a residência médica, é que, normalmente, uma aula de vasculite, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, e uma apostila de vasculite tem mais ou menos o mesmo tamanho do que uma aula e uma apostila de imunizações. Sendo que na prova, imunizações cai 10 vezes mais do que vasculite. Então, na nossa visão, não faz sentido você igualar o seu gasto de tempo, o seu gasto de energia nesses dois temas, se esses dois temas eles têm importância completamente diferente. Então, acho que se a pessoa não sabe, ela vai direcionar de uma maneira geral. E aí, quando ela souber, quando ela descobrir, pô, minha prova, eu quero essa prova, aí ela vai lá, coloca na plataforma e automaticamente vai começar a direcionar para os temas mais cobrados naquela instituição. Edu, a gente está, na verdade, na reta final agora, né? E é por isso, por exemplo, que a Isabela Rezende perguntou, faltando 2 semanas para as provas, vocês indicariam só fazer provas na íntegra e revisão inteligente? Na verdade, ao invés de pedir para você responder, Edu, eu vou sugerir 2 episódios daqui do nosso podcast do Internato Residência Médica para a Isabela. Um é o episódio número 40, que teve como título Tudo sobre a revisão final para a prova de residência. E o outro é o episódio 45, com o título O que fazer na semana que antecede a sua prova de residência. Ou seja, basicamente é exatamente o que você está me perguntando. O que fazer na reta final e o que fazer exatamente na semana antes da sua prova. E agora, para a gente partir para a última pergunta, Edu, tem a seguinte situação. Todo mundo sempre acha que a sua prova é única. A prova da MP, por exemplo, que foi agora há pouco tempo, ela tem enunciados mais curtos. Ela costuma sempre cair uma questão com uma imagem. E tem que ser uma imagem de pré-natal, que é muito difícil. Ou não, nessa questão, nessa prova específica, ela costuma ter questões mais difíceis. E qualquer que seja a característica, a justificativa, a conclusão que essas pessoas chegam é, para minha prova, essa tem que ser uma preparação diferente. Não, para minha prova não tem como eu fazer essa preparação mais geral. Eu preciso realmente de um cursinho online que me dê uma preparação específica. É isso que eu preciso. Qual que é a sua resposta? Barreto, você praticamente falou tudo, cara, porque as pessoas realmente têm essa síndrome da minha prova é diferente. Acho que é uma síndrome que atinge praticamente todo mundo. Eu já recebi mensagens, a gente na JJ já recebeu mensagens sobre praticamente todas as provas, falando a mesma coisa. Eduardo, a minha prova é muito específica, ela cai questões completamente diferentes do padrão, ou então ela cobra com uma profundidade muito maior do que a média, ou ela tem muitas questões com imagem, eu preciso me preparar para isso. Ou a minha prova é discursiva, as outras são objetivas. Todo mundo tem uma excelente justificativa para dizer que a prova é diferente. E por que isso acontece? Porque as provas, de fato, elas são diferentes. Elas têm peculiaridades, elas têm especificidades. Só que as diferenças entre elas são menores do que as semelhanças. E é por isso, é exatamente por isso, que se uma pessoa for muito bem em uma prova, ela vai acabar provavelmente indo bem em todas ou praticamente todas. Então, as semelhanças entre as provas de residência, elas são maiores do que as diferenças. Eu acho que um ótimo exemplo para a gente ilustrar isso, Barreto, você falou sobre a prova da MP. A prova da MP, se eu não me engano, foi a única ou uma das únicas provas importantes aí do Brasil que a gente já tem o resultado, né? Já saiu a classificação do resultado da prova teórica, e essa é uma prova que eu escuto há muito tempo, que é uma prova diferente, que talvez a metodologia JJ não se encaixa tão bem para a prova da MP, é uma prova que cobra muito detalhe, é uma prova que foge do Pareto, né? Que foge daqueles temas mais importantes e que é muito difícil. Em primeiro lugar, é uma prova muito difícil mesmo, uma das provas mais difíceis do Brasil. É uma prova que, em vários temas, ela cobra com uma profundidade muito grande, mas é uma coisa que eu já tenho falado há muito tempo. Essas questões muito difíceis sobre temas que fogem do principal, elas são questões difíceis. A maioria dos candidatos erra essa questão. Então, o que acontece quando a maioria dos candidatos erra um monte de questão? O que acontece é que a nota de corte desce. Então, a nota de corte, ela salva a gente.
Se fosse uma nota, se fosse uma pontuação específica, imagina se você fosse obrigado a tirar 80% na prova da MP. Eu acho que ninguém tirou 80%. No caso, o Revalida é um bom exemplo disso, por exemplo. Mas no caso da MP, eu não lembro agora da classificação, mas eu acho que ninguém tirou 80%. Não teve uma única pessoa que tirou 80%. Se teve alguém que tirou 75%, esse cara já tem que ser estudado, porque ele é realmente muito bom. É uma prova que a nota de corte acaba ficando ali em 65%, 66%, 67%, dependendo da especialidade, e o primeiro colocado tira 70%, no máximo. Então é uma prova que é mais difícil e por isso a nota de corte cai. E aí, inclusive, a gente já teve a felicidade de chegar alguns resultados para a gente da prova da MP, inclusive um que a gente postou ontem. Foi ontem que a gente postou no Instagram, se eu não me engano, o resultado do meu xará, do Eduardo, que foi uma mensagem muito legal que eu recebi, ele falando que era um daqueles alunos da galera do fundão, não do fundão da UFRJ, né, pro pessoal do Rio, mas do fundão, aquele pessoal que senta lá no fundo da sala e que passava na prova final, que não era um aluno, um dos melhores alunos da turma dele. Ele falou isso pra gente, a gente eu não conheço ele pessoalmente, mas ele falou. E apesar disso, ele ficou em primeiro lugar para a oftalmologia na prova da MP. Então, na MP, ele ficou em primeiro lugar em uma das provas mais difíceis do Brasil. Então, essas especificidades, elas vão ser tratadas como? Exatamente com todo esse direcionamento que eu falei bastante. O Barreto até me alertou que eu estava falando muito, mas você vai fazer um direcionamento. Não foi feedback negativo, não, cara. Foi só para reforçar que, na verdade, é muito conteúdo, pô. Tô zoando, cara, tô brincando. Mas, assim, existem peculiaridades em todas as provas, todas mesmo, inclusive na prova da MP, inclusive no SUS São Paulo, inclusive no PSU, todas as provas têm as suas especificidades. Só que você vai direcionar exatamente fazendo tudo isso que eu falei, estudando com mais frequência os temas mais importantes nessa prova, tendo uma análise dos temas que caem mais, olhando para a prova, fazendo a prova na íntegra. Isso aí é o básico do básico do básico. Se a pessoa chega na prova e não fez as provas na íntegra daquela instituição, aí ela tá... A gente fala que na JJ, a gente busca dar ao nosso aluno uma preparação profissional. Esse é o nosso objetivo. A maioria faz uma preparação ali semi-profissional ou uma preparação mediana. Se você não faz a sua prova, aí é uma preparação de brincadeira. É uma preparação que realmente totalmente amadora. Então, fazer a prova é fundamental, as peculiaridades existem, mas não é isso que é o fundamental na prova de residência. O fundamental é estudar com regularidade, estudar com produtividade, direcionar na medida certa. Se a pessoa fizer isso, ela já chega realmente muito bem preparada. Cara, maneiro que você fez uma coesão aí das coisas que são importantes, mas tem como você já resumir o que é o mais importante sobre esse episódio? O que o cara que está aqui, a gente está em 19 de novembro de 2020, ele vai começar a se preparar, já se planejando para se preparar em 2021. O que ele precisa anotar no caderninho dele que não pode esquecer sobre direcionamento? Cara, eu acho que a principal coisa é ele não cair na tentação de acreditar que estudar só para a prova dele vai ser a melhor escolha. Fazer um estudo desde janeiro, só vou estudar aquela prova. E eu digo que é uma tentação exatamente por isso, porque é um atalho, que parece que vai ser muito mais fácil. Tá todo mundo lá, toda aquela galera, os otários, entre aspas, estudando muito, estudando todas as provas, e você conseguiu o atalho perfeito. Você vai estudar só a sua prova. Essa tentação, que infelizmente muita gente cai, é o grande perigo. Você deve direcionar, mas você deve direcionar dosando isso da maneira como eu falei aqui nesse episódio. Se você fizer isso, aí você vai conseguir a alta produtividade do direcionamento, mas sem o risco do all-in. Eu acho maneiro, assim, no podcast passado, não sei se você lembra, mas falaram do que eu falo direto do meu irmão. E eu tenho um outro exemplo dele muito bom sobre isso. Ele, no início do ano, ele já trabalhou no mercado financeiro, né, na hora, e aí ele gosta de investir sozinho. E ele estava investindo em fundo de ação de alto risco. E estava tirando onda. No início do ano, a bolsa, né, gigantesca, aí, com o Ibovespa batendo recorde, ele estava ganhando muita grana. Só que o mundo é aleatório. E quando você bota all-in e acontece a aleatoriedade, porque ela vai acontecer em algum momento, você se perde. E foi o que aconteceu. Março, abril, começou o Covid e ele perdeu alguns milhares de reais.
Só para retornar. Exatamente. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Desconectou aqui meu fone. Mas é isso, cara. O grande objetivo é que você não bote alguém em coisas que você não pode, senão você acaba se tornando frágil, né? E a gente volta lá naquele conceito da antifragilidade do Nassim Taleb. Eu queria só finalizar com uma coisa, Edu. Quando você falou sobre o relato do seu xará, eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram, é porque é Eduardo, né? Mas não é, não. O Eduardo, sim, é uma pessoa inteligente, mas ele é mais esforçado que inteligente. Eu posso dizer isso porque eu conheço ele há bastante tempo. E para reforçar que o xará dele também está nessa linha, olha o seguinte. Como um bom aluno do fundão, eu nunca iria abrir uma apostila sozinho e começar a fazer questão do nada. Enfim, gostaria de agradecê-los por fazer grande parte dessa conquista. Sem o método de vocês, seria quase impossível. Muito obrigado. Pessoal, está na mão de vocês. O método está lá, disponível dentro do nosso site. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E é só um detalhe, Barreto. Por enquanto, a gente não está com inscrições abertas. A gente fez as inscrições agora, elas estão fechadas, mas em breve, com certeza, a gente vai ter outra oportunidade para a galera entrar e fazer o ano de 2021 junto com a JJ. Vai ser um ano realmente muito especial para a gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. E tem surpresinha, né, Edu? Com certeza.